Como é que a gente consegue criar uma estratégia digital duradoura quando os ciclos de mudança estão cada vez mais curtos? Né? O que mudava a cada 5 anos, passou a cada 2 anos, agora está a cada 6 meses. Eu atualizei o curso e trouxe para vocês os dados bem recentes de uma pesquisa para a gente dar uma olhada e ver como é que mudou a tendência, né? Basta uma mudança em uma rede social para afetar números e resultados e afetar a estratégia que a gente está desenhando. Então, a gente vai tentar trabalhar com um olhar um pouco mais macro. Então, tentar avaliar o que é que direciona uma estratégia de comunicação aplicada ao universo digital. E aí entender que a gente não faz isso sem monitorar o tempo todo o cenário que está à nossa volta, que é o que está mudando, como é que as redes sociais estão mudando, como é que as comunicações entre as pessoas estão se dando. Entender que a rede social não é um diálogo, a rede social é um bate-papo na mesa com um monte de gente acontecendo ao mesmo tempo. Então, o trabalho da gente é construir caminhos. E isso é um trabalho da comunicação de um modo geral. Quem já trabalhou com comunicação sabe disso, não importa se você está fazendo marketing, assessoria de imprensa, PR, publicidade. O trabalho da gente é construir pontes entre aquilo que se quer comunicar e o público final que você quer atingir. A gente só começa esse caminho se você sabe de onde você está partindo. Não dá para você traçar um mapa se você não sabe de onde você está. A primeira coisa que a gente precisa saber. Então, a gente liga o GPS e a gente vai entender aquilo que a gente quer divulgar. É um produto? É uma marca? É um nome institucional? A gente está precisando trabalhar o brand, a gente tem que entender de onde a gente está partindo. Então, a gente está partindo, a gente está aqui atrás de um canal de YouTube, a gente está atrás de um documentário, a gente está, o que é que está envolvido com o nosso propósito, o que é que vai fazer com que a gente ande. Se a gente entender bastante esse propósito e acreditar nele, a gente consegue mobilizar as pessoas, porque qualquer estratégia digital passa pela mobilização, não basta você fazer a comunicação, é preciso também converter. Depois você tem que saber qual é o objetivo para aquilo. A gente pode, por exemplo, estar lançando uma casa de espetáculos nova. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como que a gente vai fazer com que as pessoas saibam que ela existe. Depois, o que ela é. Depois, quem vai frequentar. Quais são os shows que vão acontecer? Ela é paga ou não é paga? Você paga pela bebida? Você paga pelo ingresso? Tudo isso vai construir uma imagem de que casa é essa. É uma casa de jazz? É uma casa de rock? É uma casa onde eu vou para ver e ser visto? É uma casa onde eu vou sentar no escuro e vou só aproveitar a música? Tudo isso vai definir o que você tem para oferecer. A mesma coisa quando a gente está pensando num produto cultural, a mesma coisa quando a gente está pensando numa grande marca. Então, a gente vai trabalhar com uma grande fabricante de tênis, que não fabrica mais nada, que só detém a marca. Alguém fabrica, né? Que nem a Coca-Cola, que não fabrica, detém a marca. Tem outras empresas que fabricam. Então, quem detém essa marca vai ter que imaginar para onde ela está indo. Esse é o mesmo objetivo quando a gente quer uma coisa pequenininha, quando a gente quer uma coisa grande. Então, a gente olha e fala, esse produto, o que a gente quer com ele? A gente pode, por exemplo, querer ter uma missão de educar. Então, a gente tem uma plataforma nova na internet que tem conteúdos para ajudar as pessoas a se desenvolverem. A gente vai querer, o nosso objetivo é trazer as pessoas para conhecer essa plataforma, interagir com ela, ficar ali, né? Então, são objetivos diferentes. Comunicação, a gente quando pensa em comunicação, pensa imediatamente em vender, e não necessariamente é venda, né? Tem outras coisas que nos interessam. Quem é esse público? Eu tenho uma produtora de audiovisual. Eu produzo publicidade, cinema, televisão. Então, quem é o teu público? O teu público é o público final, que vai consumir o teu filme no cinema. O teu público é o contratante, comprador de conteúdo no canal de televisão, no VOD, no canal de televisão no exterior, a agência de venda para o exterior. O teu público é o governo, é a Ancine, é o Ministério da Cultura, o teu público é o patrocinador. Olha quantos públicos. A gente começa só com aquele, a gente só pensa no B2C quando a gente tem um monte de B2B para conversar, né? Mesmo um produto muitas vezes envolve isso. Então, um produtor, quando está pensando no filme, ele quer, claro, público, porque ele não faz filme para ficar guardado no HD, ele faz filme para ser exibido, assim como a gente escreve livro para ser lido, não é para ficar na estante. Por isso que a gente tem que doar e passar adiante, não tem que ficar com ele guardado.
Então, é claro que é esse o objetivo final, mas ele também quer fazer o próximo. Para fazer o próximo, ele precisa conectar essas outras redes e o trabalho de comunicação deve também abranger isso. Então, quando a gente senta para conversar com um cliente, se a gente não tem um cliente, nós somos nosso próprio cliente, nós vamos fazer a estratégia, a gente tem que dar 2, 3 passos atrás e perguntar: o que eu tenho na mão? Faça todas as perguntas. O que eu quero oferecer, o que eu quero, qual é o meu objetivo? Ah, eu quero uma assessoria de imprensa, para quê? Então, eu quero o quê? Eu não quero uma assessoria de imprensa, eu quero comunicar, eu quero que a minha marca seja conhecida, eu quero que as pessoas vão ver o meu filme. Ah, então, você tem um filme, você quer que as pessoas assistam o seu filme, então a gente vai começar a perguntar que filme é esse, e a partir do momento em que a gente pergunta que filme é esse, a gente começa a descobrir quem é o público final do filme. Então, encontrar todas essas perguntas é fundamental. Façam quantas perguntas vocês quiserem, vão respondendo. É um exercício super simples, divertido, faça mais perguntas, conte o projeto para alguém, vê o que ela te pergunta de volta, use essas perguntas a seu favor, depois coloca tudo isso no papel. Aí, se você quiser, usa a ferramenta Design Thinking, põe tudo em post-it, depois agrupa, põe num canto tudo que poxa, isso aqui parece ser tudo comunicação direta, isso daqui tem cara de uma conversa que precisa de um mediador, eu preciso de um curador que valide o que eu estou dizendo, por exemplo, um jornalista. Você começa a entender, e tem horas em que você agrupou tudo pelo meio de comunicação, depois você desagrupa e reagrupa aquilo a partir de quem são esses públicos. Então, é divertida essa brincadeira desse jogo de mexe para cá e mexe para lá, porque ele ainda está na tua fase de levantar questões, em que a gente está batendo perna e levantando as perguntas. Botou as perguntas ali, a gente começa a trabalhar nas respostas. Essa é uma ferramenta de Design Thinking que pode nos ajudar, por exemplo. Qual é a proposição de valor que o nosso produto ou a nossa marca traz para o nosso cliente final, mesmo que a gente tenha mais de um cliente? Então, a gente faz esse tipo de pergunta para tentar entender a expressão que você usou. Qual é a dor, qual é o ganho? Então, você tem que responder ali quais são os produtos e serviços que você tem para oferecer, qual é a dor e qual é o ganho do público final e o que você está oferecendo e o que ele está ganhando. Ah, mas eu não sei o que ele está ganhando. Isso aqui, para mim, é complicado, não tem problema. A gente vai e faz um mapa de empatia, né? E aí, a partir do mapa de empatia, para cada cliente que a gente tem, a gente consegue identificar esse cliente. E aí a gente volta e preenche esse daqui e a gente começa a se entender melhor. Vem cá, mas eu só vou lançar uma websérie. Eu preciso fazer isso? Por que não? Da próxima vez você vai fazer sem perceber. Você não vai precisar abrir esse mapa. Se na primeira vez você faz o exercício, na segunda o mapa vai muito mais rápido, vai muito mais fácil. Então, alguém já fez mapa de empatia aqui? Você está sorrindo, já fez, né? Eu sou especialista em Design Thinking e eu não acredito que eu encontrei alguém nesse setor para falar Design Thinking, tipo, eu tô passando mal, porque eu nem falo, a minha especialização é em Design Thinking, mas eu nem falo, porque sempre tô nesse assim, tipo, que isso, sabe? Então, assim... Já acham que você vai sair desenhando uma cadeira, né? Uma logomarca, alguma coisa assim. Exatamente, por isso que eu tô muito, assim. Essa ferramenta é absolutamente espetacular, por exemplo, podia ter sido usada no seu documentário. Talvez você tenha feito esse exercício, só que sem a ferramenta. Você sentou e ouviu o que as pessoas tinham a dizer e a partir dali você construiu o teu roteiro, você construiu as próximas entrevistas, né? É a partir da escuta. Isso daqui é a escuta. É um exercício para se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender quais são as dores e quais são os ganhos. E aí você consegue entender por que você é importante para essa pessoa. Então, a gente parte sempre da compreensão de onde estamos, o que queremos e aí com quem queremos falar. Então, essa estratégia não é só para digital, essa estratégia é para a comunicação. Só que as pessoas esquecem. O que elas chegam? Elas chegam para você e dizem assim, eu quero abrir uma página do Facebook. Aí você sorri e diz, que legal, né? Você não vai dizer não. Que legal que você quer abrir uma página do Facebook. Vamos abrir uma página do Facebook. O que você imagina para essa página do Facebook? Aí você dá uns 10 minutinhos de corda para a pessoa e depois pergunta, mas o que você quer? O que tem de diferente no que você tem para oferecer? Quem você imagina que é o teu público? O que você traz que é tão importante para ele? Por que você acha que ele vai querer gastar dinheiro com você? Ou por que ele vai, no caso de uma causa, por que você acha que ele vai querer gastar horas da vida dele pela causa? Então, essas perguntas é que vão extrair da pessoa a real necessidade dela. Se você acredita que aquela demanda que ela já traz pronta e é certa, você perdeu a oportunidade de entregar muito mais para ela.
E de repente até de economizar o dinheiro dela, de usar o dinheiro na coisa certa. Então, a pergunta que a gente vai fazer, depois que a gente já se entendeu, é que público é esse? Quando a gente faz a pergunta do público, e aí as perguntas a gente fez sobre o nosso trabalho, a gente fez sobre o que a gente quer e por que isso vai trazer o resultado, a gente começa a detalhar. Eu quero saber tudo sobre ele, eu quero saber faixa etária, eu quero saber localização geográfica, eu quero saber gostos, interesses, eu quero saber como ele se informa, porque é através desse meio que eu vou conseguir comunicar, porque comunicação passa por informação, né? Mas em que horas que ele acessa? Ele vai estar disponível? Por exemplo, se é uma pessoa que mora longe, que dorme no trabalho, né? Uma pessoa que trabalha na casa de outra pessoa, que dorme na casa daquela pessoa, que só está em casa poucas horas do dia. Adianta eu colocar anúncio na televisão? Não. Quantas horas ela passa dentro do ônibus? Eu vou falar com ela dentro do ônibus. Eu vou falar com ela dentro da rede social que ela estiver, dentro do celular, porque ela não acessa a rede social num computador. Então, entender onde você está, o ambiente, tudo. E aí, outra ferramenta do Design Thinking. Está com dúvida? Vai lá, pega o ônibus, vê o que acontece, faz o caminho que ela faz, senta para conversar, ouve, né? Poxa, eu só estou lançando uma websérie, de novo. Então, tudo bem. Você quer falar com quem? Pessoas iguais a você? Facilitou. Onde você assiste? O que você vê? A que horas você vê? Você vê no celular ou você vê no computador? Você joga do celular para a televisão? Você usa um Chromecast? Entender esse ambiente é muito importante para você poder chegar e alcançar as pessoas. Antigamente era só chegar e falar, vou contratar uma assessoria de imprensa, vou botar um anúncio no jornal, se eu tiver dinheiro eu vou para a televisão, e a coisa estava resolvida. Impactou? Você não sabia. Né? De repente, se tivesse vendido o ingresso do teatro, talvez você soubesse, mas você não sabia o que tinha impactado. Agora, nesse universo que a gente está estudando hoje, eu tenho como saber tudo, porque as pessoas deixam rastros, né? Os famosos rastros digitais que fazem com que a gente saiba tudo o que aconteceu. A gente tem que entender o cenário. Que cenário é esse? Em que mercado você está inserido? Qual é a tua concorrência? Em que ambiente que a pessoa vai fazer esse consumo, quais são as possíveis ameaças e quais são as possíveis oportunidades. Tem hora que você descobre que uma ameaça é oportunidade e vice-versa. E aí, finalmente, a gente vai sentar e vai traçar a rota, sempre começando, individualizando cada uma das etapas, o objeto, a mensagem e qual é a estratégia. E lembrando sempre, uma comunicação, ela não é boa quando ela é bonita, quando ela é divertida e quando faz você rir. Ela é boa quando ela converte. Ou seja, não adianta nada eu ter uma causa e as pessoas comentarem o meu vídeo no Facebook e elas não irem lá e ou doarem tempo ou dinheiro ou não continuarem despertando para aquilo e buscando um debate, né? Ela não converte se eu no dia da liquidação não tiver um monte de gente na porta da minha loja para fazer a compra. Então, o digital também traz uma responsabilidade sobre a comunicação. A comunicação deixa de ser, olha que gênio que eu sou, e passa a ser, eu preciso converter, eu preciso trazer resultado. O resultado passa a ser muito mais palpável do que ele era antes. Como é que a gente desenha isso? A nossa conversa, é importante a gente dividir dessa forma, porque a nossa conversa hoje é longo prazo. Então, a gente tem que ter um plano macro que imagina quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos. Essa é uma palavra que, para a comunicação, cada vez vocês vão ver ela mais associada à comunicação. Como ela está cada vez mais associada a negócio. Qual é o seu propósito? Depois, se você tem isso muito claro, quem eu sou, o que eu quero fazer, que eu repito muito, né? E com quem eu quero falar, aí eu posso passar para o plano da estratégia. O que é o plano da estratégia? É quando eu tenho a minha websérie, quero falar com as pessoas e quero que elas acessem no YouTube. Ok. Aí eu vou pensar a estratégia. Se eu quero que elas falem no YouTube, então é óbvio que eu preciso estar no YouTube. Então é óbvio que eu preciso estar onde o público frequenta e impacta. É óbvio que eu preciso de algumas pessoas associadas ao universo da minha websérie para falar sobre ela, para poder impactar. Então eu já sei em que universo que eu estou, eu já entendi a plataforma, eu já entendi o público, já começo a trabalhar no nível da estratégia. Qual é o nível da tática? O nível da tática é o dia a dia. É quando eu faço um post para o meu Facebook, diferente do que eu fiz no dia anterior, porque o que eu fiz no dia anterior não funcionou muito bem. E redes sociais é isso. Eu troco 2 horas depois uma coisa que eu postei. Postei, não deu resultado, quando eu estou botando dinheiro, muito dinheiro, eu troco em meia hora. Né? Vocês vão ouvir uma
um termo que é muito comum nesse universo, que é o teste AB, que era uma coisa que já se fazia antigamente e que hoje em dia na internet está cada vez mais em uso, porque você faz o quê? Você lança 2 posts ao mesmo tempo. Joga um para um público, joga outro para outro público igual e vê qual que retorna mais. Deixa rodando 2 horas, aquele que retornou menos você tira do ar. E põe pouquinho de dinheiro num, pouquinho de dinheiro no outro. Deixa rodando. Viu qual funcionou? Tirou o que não funcionou, botou muito dinheiro no que está rodando bem. Entendeu? Então, tem possibilidade de você investir melhor o seu dinheiro, só que isso demanda o quê? Tempo. Né? Tempo porque você tem que estar monitorando, tempo porque você tem que estar atento. Não dá para colocar lá e deixar rodando sozinho, você tem que acompanhar e ver o que está acontecendo. Então, isso é tática, é o dia a dia. Muito bem, então vamos começar lá pelo plano macro, que é o que nos interessa nesse momento. Uma coisa que a gente tem que entender cada vez mais no digital, que é aquilo que eu estava falando antes, que a gente não está batendo papo, a gente está conversando com muita gente ao mesmo tempo. E a forma como essa rede se desenha impacta o tipo de informação que você vai passar e com quem você está conversando e se isso está te retornando ou não. Isso daqui não se refere só a redes sociais. Quando eu falo rede, eu estou falando mais do que isso. Então, recomendo a leitura de um livro chamado Linked, que eu descobri no curso que eu estou fazendo no CRI, na COP, que é muito legal, que é de um cara chamado Barabasi, e que ele inventou uma nova ciência, de certa forma, junto com os colaboradores dele, com uma rede de cientistas, que é a ciência das redes. Então, a ciência das redes nos faz entender que se você tem uma rede já determinada e desenhada, não tem como mudar nada. Nada vai ser revolucionário se você não quebrar a rede. A rede de poder, né? Então, só é possível a Revolução Francesa porque você quebra a rede de poder que estava desenhada naquele momento. Se não vem uma Revolução Francesa, você não ia conseguir dar poder para a classe média, que a classe média demandava naquele determinado ponto. Coisas mais leves, mais simples também. Na comunicação é a mesma coisa. Então, antigamente, qual era a nossa rede? Broadcast. As pessoas transmitiam, e as pessoas, nós, assistíamos ou não. Então, a pessoinha ali de azul, por acaso, estava com a televisão ligada naquele momento, e aí viu a novela. Aí eu era essa pessoa, desci no elevador, encontrei o meu porteiro, que por acaso era um azulzinho, e nós conversamos entre a gente sobre o último capítulo da novela. Ontem à noite, você ouviu, que coisa, né? Todo mundo falava, você só tinha 5, 6 canais para assistir, não tinha internet, não tinha rede social, então todo mundo estava vendo televisão. E aí você conversava com aquela pessoa, trocava opinião com ela, a minha opinião a respeito, ele passava para ele, a dele passava para mim e morreu ali. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia basta uma pessoa postar no Facebook, ela vai impactar 300, aqueles 300 vão impactar outros, de repente você muda a opinião de alguém, aquela pessoa compra a sua opinião e compra para outro, e aí é impossível mapear. Não, é possível, mas dá muito mais trabalho. Né? E acontece com muito mais rapidez, porque é no nível real time. Não é ontem à noite eu vi, hoje de manhã eu desci e conversei com alguém na portaria do prédio. Então, uma rede se constitui, aqui tem várias redes desenhadas, tem uma rede isolada ali no canto, tem 2 redes separadas por um link fraco, que é fraco porque se rompe, você separa as 2 redes, elas não conseguem mais continuar conectadas. Entendendo que qualquer rede se estrutura dessa forma, seja para você estudar o câncer, seja para você entender como que os bairros de uma cidade se comunicam, seja para entender como as páginas da internet estão conectadas, aí a gente começa a pensar, poxa, de que isso me serve do ponto de vista de comunicação? Para uma ativação de campanha. Eu, obviamente, vou para os grandes hubs. Então, quando eu quero falar sobre alguma coisa pop, ou invisto financeiramente numa campanha publicitária com grandes influenciadores, ou convido os grandes influenciadores para uma experiência não paga de algum evento, eu estou impactando os hubs, que são esses grandes que falam com muita gente. Às vezes, o hub é ótimo, porque ele impacta, sei lá, 2 milhões de pessoas. Ele está ali e ele fala ou no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram, com 2 milhões de pessoas. Você fala, pô, então eu preciso desse cara. Será que você precisa desse cara? Às vezes, todos esses caras não têm a relevância que um que tem 50 mil tem para o seu assunto. Às vezes, o que você quer falar é tão específico
que quem vai se mobilizar e se interessar por aquilo é uma pessoa que faz um trabalho social, é uma pessoa que é um especialista, é uma pessoa que foi numa palestra, deu uma palestra que foi filmada, foi parar no YouTube porque a instituição colocou lá, e aí tem um monte de gente interessada naquele assunto que assistiu. E, no entanto, ele não tem um Twitter bombado, ele não posta foto de comida no Instagram, ele não... Ele, em princípio, não é um hub. Então, em princípio, a gente pega e olha e fala assim, eu quero aquele grandão ali, ó. Aquele ali é bacana, aquele ali vai ser divertido, ele vai mobilizar muita gente. E tem estudos que mostram que não necessariamente. Às vezes ele consegue impactar muita gente, mas o que impacta de verdade é quando aquela pessoa reage ao impacto, seja conversando com, seja compartilhando para outras pessoas. Então, ele faz a primeira onda. Eu fui lá, eu paguei, ele fez a primeira onda. Depois, essa segunda onda não acontece, ou acontece pequeno. E às vezes você pega um pequenininho que faz a primeira onda, só que ele tem tanta aderência àquele assunto que todo mundo se engaja e continua repercutindo. E aí no final, quando você vai ver, aquilo deu muito mais resultado do que o grande. Ou seja, piorou, né? Complica um pouco a nossa conversa. Não é tão simples assim. Quer ver um exemplo bem nosso, pessoal? Vai que você é uma pessoa super popular. Está na faculdade, conhece todo mundo, e você tem amigos coxinhas e amigos petralhas. Você é aquele linkzinho fraco ali. Se você cortar aquele cara ali, você não consegue comunicar com os dois lados. Às vezes você não está atrás nem do pequeno influenciador, nem do grande, você está atrás do link fraco. Eu estou rindo aqui porque coxinhas é bem uma gíria bem paulista. A gente considerava pouco tempo ali que era coxinha, porque o cara era... quando virou uma guerra no Facebook, a gente descobriu que era coxinha, né? Não é? Quando virou ano passado, quando a guerra começou, que é uma pena, porque a guerra faz com que as pessoas parem de se ouvir e aí param de entender o porquê que o outro escolheu a posição tão contrária à sua, né? É uma pena, a gente tem que se ouvir, né? A gente tem que ouvir quem pensa diferente da gente. E a rede social com a bolha faz com que as pessoas fiquem ali conversando entre elas, achem que todo mundo pensa a mesma coisa que elas, aí ali do outro lado tem outras pessoas conversando entre elas e também não sabem que um e o outro pensam diferente. Por isso que esse cara aqui no meio é tão importante. Se você às vezes quer mobilizar os dois lados, você às vezes tem que ir atrás de um cara desse. Então você vai atrás de um cientista, eu fui numa gravação de um programa agora da segunda-feira, e aí o apresentador perguntou para a plateia assim, quem é o ídolo? E todo mundo ficou sem graça porque sabia que ia aparecer na TV, né? Aí ele perguntou, para a senhora, quem é seu ídolo? Aí ela falou, Jacques Cousteau. Aí todo mundo riu, né? Porque Jacques Cousteau está tão distante hoje em dia da nossa vida, mas no entanto é isso, você pensa no Jacques Cousteau, você fala assim, poxa, quem ele não agrada? Tem algumas pessoas que estão ali, quem não? Fernanda Montenegro, fala ali no meio e todo mundo para ouvir, não importa de que lado você esteja. Então, essas pessoas são pessoas que têm uma capacidade muito grande de falar com públicos diferentes, e dependendo do que você quer comunicar, só pessoas como essas podem aderir. E aí você entende por que a JBS contratou o Tony Ramos para isso, porque ele é um cara que fala com todo mundo, né? Você fez uma associação de imagem com a JBS se apropriou da boa imagem do Tony Ramos para o produto dele. Né? Aí, bom, a gente está aqui todo feliz, pensando em hub isso, hub aquilo outro, e pensando em ativar, e quem sabe, talvez a gente não precise de tanto dinheiro assim, a gente fala com essas pessoas, mas quando a gente está falando dessas pessoas, não são só pessoas, são também páginas. E aí, enquanto a gente está aqui conversando sobre isso, ano passado saiu, esse ano, agora em maio de 2017, saiu essa notícia, todo mundo ficou, então não adianta nada que eu estou falando diretamente com o influenciador, porque 20% da publicidade global vai direto para o Facebook e para o Google. Bem, essa notícia tem vários impactos. Sim, vai. Boa parte disso, uma pequena parte do que é do Google vai também para o microinfluenciador. Então, se eu tenho um canal do YouTube, eu posso monetizar, eu posso ganhar dinheiro em cima do meu canal. O Google fica com uma parte, eu fico com outra parte. O Facebook não te dá um tostão. Esse é mais pão duro, ele quer ficar com o dinheiro todo. Então, você dá o conteúdo e ele não te paga. Mas o Google te paga alguma coisa, né? Quando você tem um clipe de música, o Google te paga.
Então, uma partezinha daquele dinheiro ali, pequeno, mas uma parte pelo menos está indo para quem está produzindo o conteúdo, para o creator ou para o conteudista. Mas esse tem outro impacto, 20%. 20% é muito dinheiro da publicidade. Claro que a gente está falando aqui de grandes anunciantes, mas eu consigo medir tudo que tem de Google e Facebook dos pequenos. Consigo. O que eu não consigo medir são os pequenos nas outras plataformas. O pequeno que anuncia no jornal de bairro, né? O pequeno que anuncia no pequeno veículo ou na rádio da cidade. Esse está fora dessa pesquisa. Então, é uma miríade de pequenos anunciantes e pequenos veículos que não entram nesse tipo de pesquisa, mas ainda assim 20% é muito grande. Um outro impacto, onde estava esse dinheiro? Se ele agora está indo para o Facebook e para o Google, é que ele veio de algum lugar. Ele estava em veículos de mídia. Veículos de mídia que são produtores de conteúdo, de ficção, mas também são produtores de conteúdo de notícia. Então, coloque em xeque. O conteudista pode ainda viver de alguma forma aqui, nesse universo. Agora, como é que vive uma empresa de notícias? Se ela não tem mais a publicidade, se a publicidade está cada vez mais caindo e saindo da mão dela e indo para outros lugares. Isso, inclusive, na internet. Quando o Portal Terra demitiu a equipe dele, ficou com uma equipe muito pequena só para gerenciar a home e parou de fazer notícias próprias, o CEO, na época, falou, não é que não tenha dinheiro na internet. Tem, mas ele não está na notícia. Então, você tem que encontrar novos modelos de negócio. E aí, se as pessoas não estão botando dinheiro, por que a publicidade não está botando dinheiro na imprensa? Ela não está botando dinheiro na imprensa porque, na verdade, as audiências estão caindo. Então, para a gente que quer falar com o público final, seja via publicidade digital, seja via opinião ou texto ou reportagem na imprensa, isso também está perdendo relevância. A gente vai precisar de outros canais, além da assessoria de imprensa, para poder falar. A gente vai precisar botar dinheiro no Google, no Facebook, a gente vai precisar dos influenciadores, a gente vai continuar precisando da imprensa e não tem mais um tiro de canhão. Sair no Fantástico não resolve mais a nossa vida. A gente precisa falar com muita gente ao mesmo tempo. Dá um super trabalho. Esse daqui, a Reuters tem um instituto que faz uma pesquisa anual, que a cada ano cresce mais em número de países e temas pesquisados, sobre como que as pessoas consomem notícia. E aí esse daqui é o dado do ano passado, porque a gente fica pensando, tudo bem, então as pessoas consomem poucas notícias. Consomem pouca notícia? Não sei se consomem, a questão é onde elas consomem. O Brasil, cadê a minha luzinha? Está aqui. Aqui, ó, olha o Brasil, que bonitinho. O Brasil consome, muito, olha os números do Brasil. São bem altos, ó. A gente consome notícia. Cadê a Dinamarca? Aqui, a Dinamarca, direto na marca sim, mas depois vai caindo, tá vendo? A gente consome bastante notícia. Agora, tem formas diferentes de consumir dos outros países. Indo direto, escrevendo g1.com.br, a gente ainda tem bastante gente, mas é menos da metade. Buscando, busca, a gente está falando de Google. Google, as pessoas ouviram falar que o Eduardo Cunha pediu pizza na prisão e não podia entrar, estou inventando uma notícia que não existe, as pessoas vão fazer o quê? Vão dar um Google. Né? Elas não vão pegar e digitar G1 e catar dentro do G1 aquela matéria, elas vão dar um Google, porque é muito mais fácil. Mídia social, nosso número é o mais alto, tá vendo? Não tem ninguém que consuma tanta notícia através de mídia social. Depois a gente fala mais sobre isso. Olha o e-mail aqui. O e-mail é uma coisa impressionante. O e-mail está crescendo. Sabe por que o e-mail está crescendo? Curadoria. Você vai lá e você segue alguém que te diz o que é legal de você ler. Mas alguém que você confia. Porque o Twitter já foi isso e é para muita gente ainda, mas é muito rápido. O Facebook é isso, os meus amigos falam, mas meus amigos, eu quero uma coisa, eu quero alguém que eu confie, que me dê um resumo do dia, que faça aquilo que os jornais lá atrás tinham como missão, resumir as coisas mais importantes que aconteceram no dia anterior e te entregar de manhã. Se eu posso receber isso por e-mail, por que não? Então, tem um fenômeno que tem no Brasil, tem o anexo do nexo, tem o e-mail, tem o lance.
o Globo, a Exame, todos eles hoje em dia têm e-mails em que você recebe de manhã, no teu e-mail, um resuminho de tudo que aconteceu de importante na visão deles. E aí você botou na mão de alguém, pelo menos te dá um norte das coisas que aconteceram. Você pode trocar, não gostei desse, gosto daquele, leio por um tempo um, troco por outro, eu não preciso ir em lugar nenhum. O Facebook nos deixou absolutamente viciados em ficar sentados e receber as coisas. A gente não busca, a gente não vai atrás, a gente não folheia mais as páginas do jornal, a gente fica sentado esperando isso chegar até a gente. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, o Brasil lê notícia. O brasileiro lê notícia. Então, a notícia ainda é relevante, a questão é onde. E agora, em 2017, o que essa pesquisa trouxe de novidade? Queda do percentual de pessoas que leem notícia em rede social. Caiu 6%. Mas o que aconteceu? Por que caiu 6%? Estava num índice de subida, cada vez mais as pessoas viciadas. Bem, a primeira coisa é a seguinte, o Facebook mudou o algoritmo dele. Está mostrando muito menos páginas de um modo geral, páginas institucionais, a não ser quando você paga, e está mostrando muito menos notícia. Tem gente que diz que é porque é uma forma deles se protegerem da fake news, então eu me preservo e já de cara eu não mostro, então se for de mentira eu não estou errando. E tem gente que diz que na verdade não estava dando tanta audiência quanto eles queriam, era bom para os portais, porque você clica, o Facebook é a principal fonte de ida para os portais ainda, mas não era bom para o Facebook, porque tirava a pessoa de dentro do Facebook. Então, eles mudaram o algoritmo, estão mostrando muito menos notícia do que mostravam antes. Então, tem um impacto imediato. E a outra coisa é o WhatsApp. Isso daqui é número, esses dois números que eu estou mostrando aqui são Brasil, tá? Esse número aqui é um número para todos os mercados. Então, o WhatsApp, 15% das pessoas entrevistadas disseram que viram alguma notícia recente através de alguma mensagem recebida no WhatsApp na última semana. A pergunta é sempre muito específica para poder conseguir um resultado. 23% de todas as pessoas disseram que receberam alguma notícia por mensagem, seja Facebook Messenger, seja WhatsApp. E no Brasil, está lá, 46%, um aumento de 7%. No ano passado, o WhatsApp já era a terceira rede. A primeira era o Facebook, a segunda era o Twitter e o terceiro já era o WhatsApp. E ele cresceu. Enquanto o Facebook caiu, ele cresce. O que isso quer dizer? Se no Facebook eu só era impactada por pessoas que estão na minha rede no Facebook, no WhatsApp eu sou impactada pelas pessoas que estão aqui, a esse tamanho de distância do meu braço. Quem você tem no WhatsApp que te manda mensagem, com quem você troca? O grupo de família, o grupo dos pais do colégio, o grupo da tua faculdade, né? Então, cada vez a gente está mais restrito em receber informações que são diferentes daquilo que a gente pensa. Cada vez a gente está mais imerso na bolha. Se a gente não se mexe, se a gente não busca receber, por exemplo, uma newsletter que fala alguma coisa completamente diferente daquilo que eu penso, eu não vou ficar sabendo o que as outras pessoas estão pensando. Né? E a gente vai achar que o mundo inteiro é igual à nossa pequena bolhazinha. A gente está voltando a ser várias cidades do interior, pequenininhas, vivendo dentro de grandes metrópoles. Não importa se geograficamente a gente está distante, mas a gente aqui, digitalmente, vira pequenas comunidades. É assustador isso, viu? Então, isso quer dizer que, para a gente comunicar, a gente precisa cada vez mais direcionar a mensagem. As mensagens têm que ser muito específicas. Então, quando você diz, eu tenho um público adolescente, eu posso fazer uma mensagem para o público feminino e para o público masculino, diferente. Eu posso fazer uma mensagem para quem é fã de game e uma mensagem para quem é fã de Fala Sério Mãe. Porque quando você fala adolescente, você está falando de uma gama de pessoas com interesses muito diversos. A gente precisa segmentar. Se a gente não segmenta na rede social, a gente não alcança. Por que a gente não alcança? Porque as pessoas estão acostumadas à segmentação. Elas estão vivendo em pequenos grupos de segmentação. Então, achar que a gente faz um anúncio só para todo mundo não funciona. A nossa comunicação digitalmente tem que ser segmentada, que dá mais trabalho. Aí a gente diz, então, peraí, antigamente era melhor, né? Porque bastava eu ir atrás de um veículo médio, era melhor, realmente. Você tem ferramentas, esse daqui é um comparativo de investimento de mídia entre os vários veículos.
Aqui é o que aumentou de 2015 para 2016, o que aumentou de 2016 para 2017 e o total de investimento em 2017. Isso aqui ainda não é fechado, isso daqui ainda é uma projeção. Mas você vê, por exemplo, rádio, que a gente fica assim, rádio, coitada da rádio. Coitada nada, deixa a bichinha ali, olha lá. Ela não mexe, ela não piora, ela não melhora, ela sobrevive. Quer dizer, não tem nada acontecendo na rádio? Tem, rádio musical está morrendo. Você não tem por que mais ouvir rádio musical se você tem o Spotify e o Deezer, se você escolhe o que você quer ouvir. E se você quiser até, você põe uma rádio no Spotify e no Deezer, né? Não faz mais sentido você ligar na rádio para saber qual é a última que está tocando. Então, as rádios também estão se segmentando nas bases mais amplas que elas podem. Então, as rádios hoje em dia são basicamente populares. São Paulo ainda tem uma rádio rock, Rio de Janeiro não tem mais. Jornais, em queda livre, né? Se você acumular 9, 8, 10, daqui a pouco a gente vai estar em 0. Então, isso daqui é quanto foi investido de publicidade. Ou seja, o jornal não vai morrer por falta de leitor. O jornal vai morrer por inanição, não tem dinheiro e não se paga. Fazer jornal é muito caro. Manter uma equipe parada dentro do Congresso Nacional, acompanhando tudo que está acontecendo. Outra equipe disponível para se acontecer um acidente de trem, um acidente de carro. Né? Outra equipe morando no Projac, atrás do ator, para poder conseguir alguma coisa, alguma notícia. Fazer jornal é muito caro, porque você tem um desperdício muito grande. O repórter sai para a rua e você não sabe se ele vai trazer uma reportagem. O jornal é muito caro. O online é mais ágil. O online vive muito de coisinhas que você vai captando. O jornal ele tem essa missão de resumir tudo num dia só, é muito difícil. As revistas caindo. Tem um tipo de revista que está desaparecendo, que é a revista de celebridade. A Quem é mensal, a Contigo... Não, Quem é online, a Contigo é mensal, a Caras ainda sobrevive. Não sei se daqui a um ano alguém assistindo esse vídeo vai achar que eu estava louca, mas é porque foi final de 2017 isso que eu estou falando. Até lá, muita coisa pode mudar. Por que isso aconteceu? Porque os atores estão se postando o tempo inteiro. Para que eu vou comprar uma revista? Ou eu vou entrar no ego.com.br, que não existe mais, se os atores estão no Instagram falando que eles comeram no café da manhã. Mas tem a fofoca. A fofoca o cara não posta. Depende, se ele estiver brigando com alguém, ele posta. E é muito mais divertido ver a briga ao vivo do que traduzida por alguém, certo? Então você fica no Twitter e no Instagram vendo um xingando o outro. Fulano que terminou com fulano e está fazendo ciúmes publicamente. Tem uma fofoca que não está na rede social. Essa fofoca que não está na rede social tem um outro modelo, que é um modelo em que qualquer um pode fazer notícia. Então alguém sabe a notícia, passa a notícia e a notícia sai publicada aonde? No veículo de notícia comum. Porque não precisa mais ter um veículo dedicado à celebridade, porque afinal de contas eu não preciso mais tirar foto do cara na banheira, porque ele mesmo tira foto. Eu preciso sim da fofoca. A fofoca eu coloco no meio das notícias. Então você entra na home de todos os grandes portais de notícias hoje em dia e tem lá quem brigou com quem apareceu com um vestido novo, quem cortou o cabelo. Não existe mais uma coisa delimitada só para a celebridade. Está no dia a dia de todo mundo. Então, isso daqui interessa para a gente para entender, se a gente quiser trabalhar através da mídia, a gente tem que entender o que está acontecendo com a mídia. E se eu não quiser trabalhar, eu só quero fazer publicidade em redes sociais, influenciador. Isso aqui também é importante, porque eu estou descobrindo o seguinte, o influenciador de celebridade está substituindo a mídia de celebridade. Então, o Google Gloss é muito importante para mim, porque as pessoas continuam consumindo notícias sobre celebridade, só que em outro lugar. Ao invés de eu fazer um plano de mídia no Ego, que deixou de existir, eu vou fazer um plano de mídia com o Google Gloss. Mas como é que eu faço para saber qual é o influenciador certo para a campanha que eu tenho, para o produto que eu quero, para o público com quem eu quero falar? Hoje em dia tem ferramenta para tudo isso. Da mesma forma que tem aquele quadrinho lá mostrando investimento de mídia e, portanto, mostrando um pouco de audiência, você tem ferramentas que te dizem, em real time o que está acontecendo. Então, vamos imaginar que aconteceu um desastre com um cliente meu, uma coisa horrível e começou a atrapalhar na internet, sair em tudo quanto é lugar, e as pessoas começaram a postar, mas ainda está no Facebook, ainda não vazou para o Twitter, ainda não vazou para o Instagram, ainda não virou reportagem, não virou matéria.
Como é que eu monitoro isso? Isso aqui faz sozinho, não precisa de você, é robô. Todos esses e outros mais que existem. Você diz lá quais são as palavras que são negativas, ou ele te diz quais são as palavras que são negativas. E ele te diz essas palavras são associadas a coisas ruins. No seu caso, tem mais esse grupo de palavras que também são associadas a coisas ruins. Quando tiver algum movimento na rede social ou na internet que agrupa a sua marca a esses termos, eu vou te mandar um e-mail, ou um SMS, ou um WhatsApp. E aí você vai falar, olha, tem um problema em tal lugar. E você entra aqui, em qualquer uma dessas redes, todas elas têm aplicativo, você entra no seu celular, no meio do filme, e descobre o que está acontecendo com a sua rede social. Se você tem uma empresa que atua, ela vai atuar imediatamente, vai tentar reverter isso. Ok, entendi, ela serve para monitorar como está a minha marca. Para que mais que essas ferramentas servem? Elas servem para você descobrir qual é o melhor influenciador para a sua marca. Então, aquilo que eu estava falando das ondas, eu consigo saber se de repente tem um carinha pequenininho que me cobra muito menos do que o grandão, que eu posso fazer uma campanha de mídia com ele e que ele vai me trazer mais retorno que o grandão. Eu consigo mapear isso. Eu consigo descobrir, por exemplo, que de repente o Pedro Bial está aparecendo associado a um documentário que eu vou lançar. Por que isso aconteceu? Está aparecendo associado porque, na verdade, quando eu vou fazer a minha busca do documentário, eu não estou botando o título do meu documentário, estou botando o assunto ao qual ele trata. Recentemente, esteve no programa do Bial uma pessoa que falava de um assunto parecido, um especialista, um cientista, um professor. E aí, ao fazer a entrevista, repercutiu na internet, alguém postou no YouTube, apesar da Globo odiar com toda razão, porque é um conteúdo dela que o YouTube não paga, alguém baixou, botou no YouTube, aquilo rodou, aquilo ficou conhecido, aquilo ficou falado, e aí de repente você descobre que o Bial, que não é um cara que está ali o tempo todo na rede social postando um monte de coisa, é o influenciador mais próximo para você, ou seja, o que você precisa de uma assessoria de imprensa, para ver se talvez o seu produto vai interessar a produção do Bial. Entendeu? Então, essa é uma ferramenta muito boa de monitoramento e de postagem e de humor, para essa coisa de mapeamento de influenciador. Essa é outra. E como essas tem um monte. Fala. Tem a HotSuite também. Tem a HotSuite. A HotSuite é muito boa. Monitoramento também não é... Para você postar. Porque imagina, por exemplo, uma agência de mídias sociais, ela tem vários clientes, cada atendimento, cada pessoa que está ali cuidando, cuida de mais de um. Então, você não fica entrando e saindo do teu personagem, você não fica o tempo todo monitorando, na verdade, na timeline. Então, tem ferramentas para você postar, você programar o seu post, para você medir imediatamente o que está acontecendo, para você ver o que as pessoas estão falando fora da sua página, então, monitora o que está sendo falado na rede como um todo e não só no teu ambiente. Né? Então, a HotSuite é uma dessas ferramentas. Tá? A WSI é uma agência gigantesca, espalhada no mundo inteiro, e ela monta esse mapa quando ela começa a conversar com o cliente. Obviamente, a gente está falando de clientes, uma agência mundial, estamos falando de clientes gigantes. Então, aí você olha isso daqui, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso ter página na rede social, eu preciso pagar a busca no Google, eu preciso trabalhar em cima dos resultados de análise de todas as minhas ações, eu preciso ter um e-mail e uma plataforma de CRM para poder monitorar o que está acontecendo, para responder rapidamente, eu preciso ter conteúdo para trabalhar... Não, peraí, calma, claro que não. Mas eu gosto muito desse mapa que eles desenharam, porque tem quase tudo. Obviamente, daqui a 2 meses vai entrar algum tiquezinho novo aqui. De tempos em tempos tem que ir lá olhar para ver o que muda. Porque tem sempre uma plataforma nova, uma página nova, ou uma página que morreu. Mas ele faz o cruzamento dos caminhos. Parece o mapa do metrô de Londres, que é um super mapa, né? A gente olha aquele mapa, a gente entende tudo. Isso daqui também, você olha e você entende tudo. No coração do mapa, o site. Eu preciso ter um site? Se você faz um produto que precisa de 3 meses de trabalho, é óbvio que você não precisa fazer um site. Pode ser que você sequer precise criar uma página no Facebook para esse produto. Se você acha muito que precisa de um site, faça uma página no Facebook.
né? Pelo menos você vai ser encontrado. O seu site vai ficar vazio lá, sem ninguém te achar, a não ser que, de repente, você estoure no programa do Bial e as pessoas comecem a dar Google e o Google identifique que o seu site fale sobre isso. Mesmo assim, vai aparecer outras coisas antes do seu site na busca. Lembrando que as pessoas não passam da primeira página. Algumas passam da segunda, né? Então, usar cada uma dessas ferramentas, que são as plataformas. Então, a gente parte daquela visão que a gente tem do começo, aquele plano macro, e aqui a gente parte para a estratégia. A estratégia é decidir que plataformas se adequam para o público que eu quero falar, que plataformas combinam com o meu produto. Então, se eu, por exemplo, sou uma empresa de tecnologia, eu preciso estar nas coisas mais modernas que estão aqui. Eu posso, por exemplo, não ter um e-mail. Eu posso decidir ter um chatbot para responder todas as perguntas das pessoas. Todo mundo sabe o que é um chatbot? É um robozinho, bot, que bate papo, chat com você e responde todas as dúvidas que você tem. Você faz um saque, uma lista de perguntas e respostas possíveis, e aí ele bate papo com você, entra lá e faz as perguntas. Boa parte dos sites onde você entra e você acha que está falando com a Priscila, está lá o nome dela, você não está falando, você está falando com um robozinho, até que chega uma hora que tem uma pergunta que você fez e que ela não sabe responder, e aí entra um operador, pessoa física, né? O chatbot pode ser usado para o bem, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente fica sempre pensando assim, eu não quero ser tratado como só mais um chato que um robô me responde, mas ele pode ser usado para o bem. Então você vai pensar as coisas que você quer. Se você quer ser associado a moderna, inovação, tecnologia, você pode não ter o e-mail, porque o e-mail tem uma noção de coisa velha, antiga, você pode ter um chatbot. Se você vai falar de varejo, você precisa disso, porque obviamente você vai fazer a venda no teu website, você precisa disso, você precisa de CRM, você precisa muito disso, você precisa de mobile. Você precisa disso. Porque, foi uma expressão que você usou, né? Você precisa fazer a jornada do cliente. Você precisa saber por onde o cliente entra, você precisa atendê-lo na hora que ele entra no teu site, e você precisa saber todo o caminho que ele percorre dentro do teu site. Então, você precisa analisar diariamente e ver se tem alguma coisa, algum caminho que ele bate com a porta na parede e sai. O que você quer é que ele fique lá a maior parte do tempo possível, compre o máximo possível, compre coisas que ele nem pensou em comprar e saia de lá deixando muito dinheiro com você, né? Então, o varejo, a intenção do varejo na internet é essa, fazer você comprar muito. Então, você precisa analisar o tempo todo toda a tua estratégia e refazer a sua estratégia diariamente. Você precisa da rede social porque você precisa anunciar, porque afinal de contas é a rede social que carrega para dentro do teu site. Você precisa do mobile porque as pessoas estão acessando no celular. A gente, a cada dia que passa, tem mais gente entrando na internet no mundo todo, especialmente no terceiro mundo. E as pessoas estão acessando como? No celular. Você precisa de SEO porque você precisa de busca. Então, eu procuro tênis, tem que aparecer a minha loja. Eu vou anunciar. Cadê? Paid Search, mas eu também quero que apareça naturalmente. Como eu vou conseguir que apareça naturalmente? Fazendo conteúdo. Aí eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo. Ok, então eu preciso de todas essas coisas? Precisa. Varejo precisa de todas essas coisas. Um produto cultural precisa de tudo isso? Não. Um produto cultural pode ter só isso, por exemplo. Eu sou uma editora, eu tenho uma página no Facebook, eu divulgo lá os meus livros. Mas, poxa, tudo na mesma página? Uma hora você tem um livro infantil, outra hora você tem um livro de economia, na outra hora você tem uma autoajuda, um grande romance, tudo na mesma página. Porque, na verdade, o que você está postando importa muito pouco, porque o Facebook está mostrando muito pouco. Importa o que você está anunciando. Para anunciar, basta uma página. Porque depois que você abre a página, é cartão fidelidade. Ao contrário, você tem que estar lá o tempo todo, entendeu? Postando, postando, postando. Você assume uma responsabilidade com o seu público. Você abrir uma página, não importa que lugar seja, você abrir uma área de e-mail no seu site, você tem que monitorar, você tem que responder, você tem que estar lá, você tem que postar sempre. Você não pode ficar com ela largada. Agora, se a sua estratégia vou botar todo o meu esforço em publicidade, você pode fazer um post por dia,
No fim de semana um post só? 6 posts na semana? Pode, mas você vai botar dinheiro nos posts que realmente importam e você vai segmentar. Você pode até fazer um post que não aparece, que ele é só anúncio, que não está na sua timeline. Então você vai investir um dinheiro ali, mas basta uma página para isso. E você se relaciona institucionalmente com as pessoas na sua página. Melhor se você postar mais de uma vez por dia, muito melhor, porque ainda tem um algoritmozinho que ainda te ajuda e te empurra um ou outro para falar com você, né? Dependendo do que você fala, você consegue muita gente. Então as pessoas falam assim, poxa, o sensacionalista estava toda hora no meu timeline e ele sumiu. Bem, ele sumiu porque o Facebook está sumindo com todo mundo, mas o sensacionalista era um bom case de publicação orgânica. Ou seja, as pessoas de fato recebiam, porque elas de fato interagiam, elas de fato compartilhavam, e o Facebook sabe que tem um limite até onde ele pode ir, mostrando ou não mostrando nas páginas. Se aquele conteúdo é importante para você, ele vai te mostrar, de vez em quando, mas ele vai te mostrar. Deu para entender aqui? Vamos lá. Uma estratégia, como eu falasse, a questão do Facebook, as pessoas estão mostrando menos porque tem a finalidade, porque você fica mais tempo, passa mais tempo online, buscando, ou seja, conteúdos, notícias. Na verdade, o Facebook foi se perdendo ao longo do tempo, né? Ele era Facebook, então era o livro de você, seu. As pessoas cada vez postam menos sobre elas mesmas. Por isso que eles inventaram 2 anos atrás aqueles videozinhos, comemore a sua amizade com fulano 2 anos atrás. Então, esse agora que está no final do ano, então a retrospectiva de final de ano, tudo que você fez, porque ele quer que você poste sobre você. E as pessoas estão cada vez menos postando sobre si mesmas. Então, quando você posta, faz esse teste. Pega um dia da semana e faz isso todo dia no mesmo horário. Num dia você posta uma foto sua com amigos, sorrindo, feliz, alegre. No dia seguinte você posta, você compartilha um post parecido com esse de um amigo. No terceiro você posta, compartilha uma coisa que está publicada no Facebook de uma página. E por último você compartilha um link externo. Você vai ver que vai caindo a audiência ao longo disso. Quanto menos você mesmo, menos ele vai mostrar. Quanto menos gente, mais página, mesma coisa. Quanto mais sai do Facebook, aí é que ele derruba e não mostra mesmo. Link externo é um desastre, né? Por exemplo, antigamente a gente compartilhava do YouTube para o Facebook. Olha que lindo. Hoje em dia, nem pensar, ninguém vê. Você tem que subir o vídeo no Facebook, porque a guerra entre os dois grupos é gigantesca. O Facebook não vai botar nenhuma azeitoninha na empada do YouTube, entendeu? Então, na verdade, é uma estratégia para você botar dinheiro lá dentro. Essa é a estratégia master. Se ele esconde de você o conteúdo que te interessa, ele está trabalhando contra ele. Ele quer que você fique lá. Só tem um jeito de você ficar lá. É você cada vez ver coisas mais legais. Você ficar preso naquilo, né? O problema é que é difícil esse algoritmo, né? Então, por exemplo, alguém falou com você no Messenger, por alguma razão, não é seu amigo, mas vira teu amigo. Ele vai começar a mostrar. E aquela pessoa nem é uma pessoa que você queria ver, mas como teve um contato pessoal, você respondeu o e-mail, o Messenger, ele já entende que aquela pessoa é relevante para você. Se você não interagir, a pessoa aos poucos vai sumindo. Então, quem você mais curte, quem você mais interage, o problema é que quanto mais, digamos, eu tenho 5 amigos, esses 3 aparecem toda hora na minha timeline, esses 3 são os que eu mais curto, esses 3 são os que vão continuar aparecendo na minha timeline, que é com quem eu estou mais interagindo. Então, como é que ele faz para quebrar isso? Tem outros algoritmos. Essas 3 pessoas, elas 3 são amigas dessa quarta. E esses 3 interagem muito com essa quarta. Ele vai começar a me mostrar essa quarta, porque para o meu grupo de pessoas relevantes, tem uma outra pessoa relevante. Então, também vai me mostrar. E ele começa a abrir para tentar criar parâmetros para entender quem você gosta. Entendeu? Só que nem sempre ele consegue descobrir de verdade o que você gosta, né? É que nem quando a gente compra um livro na Amazon e a gente espera que a Amazon seja genial e ache exatamente o livro seguinte que você quer comprar sobre aquele assunto. Só que as pessoas que compraram aquele livro só compraram bobagem. E aí ela te mostra uma bobagem que você não quer comprar, porque a referência dela é o que as outras pessoas que compraram aquele livro compraram. E olha que a Amazon é muito boa nisso. Para que vale a pena você ter um site? Se você tem uma página institucional, se você tem um blog, se você quer ser encontrado, você pode, e aí como você vai ser encontrado? Se você só fizer a página e deixar lá, ninguém vai te encontrar.
ou se você é um e-commerce, você precisa disso. Então, Star Wars, obviamente, precisa de página institucional, ele é gigante. Essa já é uma página antiga, mas eu gosto muito dela porque eu adoro essas 5 receitas de colete azul, eu adoro isso. Fala, é muito legal pensar que alguém sentou em casa e fez isso, para ficar igual ao que aparece no Star Wars. Agora, eles não são bobos, né? Então, o que eles fazem? Na página deles tem referência para a rede de fãs do Star Wars. Então, mesmo no site eu não estou sozinha. Mesmo no site eu preciso de rede, eu preciso conversar com as pessoas. Para que vale a pena eu ter um blog? Aí sim, visibilidade busca. Então, eu tenho um site, mas dentro do site eu tenho um blog. Por que eu tenho um blog? Eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou pegar e vou criar conteúdos para esse blog. Porque é uma forma de relacionamento com a marca e porque eu tenho a percepção de expertise, ou seja, eu entendo pra caramba. Por que você faz o seu canal no YouTube? É um blog. Né? É uma forma de você atrair clientes para você, para a sua empresa, mostrando que você tem uma expertise sobre esse assunto. Né? No caso da visibilidade busca, é o seguinte, eu vou e posto, é inbound marketing puro, né? Eu vou lá e posto sobre uma determinada informação. Então, orientação de investimento. Como é que eu começo a minha frase, o título do meu artigo? Como investir pouco e ganhar muito. Tem sempre um como no começo, né? Porque é assim que as pessoas escrevem. As pessoas ou buscam uma palavra ou elas fazem uma pergunta para o Google. É assim que elas buscam no Google. Então, você tem que achar. Então, você tem que ter sempre no teu título essa palavra. E aí você escreve sobre aquilo de forma clara, concisa, que faça com que as pessoas leiam até o final. Você pede para as pessoas, você oferece para elas um e-book, por exemplo. Eu venho e ofereço um e-book. Ah, mas para baixar o e-book você precisa fazer o quê? Dar o teu e-mail. E aí você monta uma base de e-mail. Então, isso daqui é o que ela estava falando, que é o caminho que o cliente vai fazer, a jornada do cliente para chegar até você. Então, um blog é muito bom para você ser achado no Google. Se você fala recorrentemente, com as palavras certas, sobre aquele assunto. Então, é muito comum você ver hoje em dia, por exemplo, médico que não pode anunciar, contratando jornalista para escrever blog de uma forma clara, porque ele mesmo médico não tem tempo, nem sabe escrever de uma forma que um leigo, é só a gente sentar na frente de médico, você vê que você não consegue entender, 80% deles, né? Então, contrata um cara para escrever e fazer isso com tanto volume que ele vire um especialista sobre aquele assunto. Ah, mas é só isso que vai fazer com que eu seja achado? Não. O site do Drauzio Varela é um site sério, bom, com um monte de gente escrevendo sobre coisas básicas e simples e sempre aparece rapidamente em busca sobre coisas de médico porque tem o nome do Drauzio, que é uma pessoa respeitada e o Google sabe disso. A outra coisa que o Google sabe, ele sabe se tem muita referência. Então, se você compartilha um daqueles textos, se você linka aquele site, tudo isso conta para o SEO. Então, você tem um blog, você pode ter uma página proprietária em redes sociais, ajuda. Então, opa, eu tenho Facebook, então eu posso usar o Facebook para isso? Pode. Você pode postar coisas frequentemente no Facebook que mostra que você entende muito daquilo. E-books. Eu vou lá e faço um e-book super prático, super bonitinho, aquilo que está em forma de texto, monta um PowerPoint com uma cara bonitinha, transforma no e-book, joga ali e pede um e-mail. Webinar. Todas as agências, todos os bancos, quantas vezes o banco liga para você? Porque o senhor é um cliente preferencial, nós vamos ter uma palestra online que vai acontecer na quarta-feira, o senhor não quer participar? Questionários. Hoje o Google tem questionário, tem um monte de ferramentas de questionário gratuito, você tem uma base que você conseguiu lá com o teu e-book de e-mails, você monta o questionário daquele, você posta no teu Facebook e fala assim, gente, vocês estão interessados nesse assunto? Eu estou montando um questionário, estou pesquisando, não sei o quê, as pessoas vão lá e no final você pede para elas botarem um e-mail. Você monta uma base de e-mail que vai alimentando. O e-mail marketing, velho, tradicional, um fórum online, as promoções, o SEO, tudo isso te ajuda. Aqui, por exemplo, é o Sebrae fazendo isso. Então, o Sebrae vem e faz um pacotinho de e-books, como montar um plano de negócio, como fazer planilhas financeiras, como criar oportunidades na crise, tudo isso, e você põe o seu e-mailzinho, você põe o seu CPF, porque afinal de contas estamos falando do Sebrae, se fosse uma empresa privada não pediria teu CPF, e aí você põe os teus dados, e aí você pode baixar o e-book. Né? Vai dar uma semana e alguém vai te ligar, oferecendo, você, empresa, pequena empresa, não quer vir para cá, não sei o quê, a gente tem consultoria, etc. Né? Então, está aqui, ó, a gente busca o curso de mídias digitais, vem um monte de anúncio. Na primeira página você não conseguiu nem ver
uma lista real, a lista só de anúncios. Aí finalmente vem, ó, Senac, aí vem tudo explicadinho, aí vem tudo explicadinho, vem tudo explicadinho, vem tudo explicadinho. O único jeito de fazer busca é no Google? Não, você faz busca no Waze. Eu, por exemplo, estava vindo para cá, eu estava querendo ver qual era o melhor caminho, eu escrevi Telezoom, direto no Waze. Na verdade, nem falei, Telezoom. E aí ele já sabia onde era. Por quê? Porque o Telezoom entrou no Google, o Telezoom colocou o endereço dele no Google, mapeou, colocou o número do telefone, então fica fácil de achar. Ah, o Telezoom não fez isso? Alguém fez para o Telezoom, porque aí fica fácil de achar. Então, você tem um negócio, mesmo que ele funcione na sua casa, assim, ponha no Google. Ele vai aparecer no Google Maps, tá, gente? Mas ponha no Google, porque ele vai servir para tudo. Aí eu posso fazer, mas eu posso fazer anúncio no Waze? Alguém baixou a voz do R2D2? Não, do C3PO? Teve uma época que o C3PO, todo mundo tem Star Wars aqui, o douradinho, que parece humano, não é droid. Então, ele tem uma voz muito característica, inclusive em português, o dublador dele. E aí o Waze tinha a voz do C3PO. São ações que você faz. Quando você tem um conteúdo muito forte, você pode fazer essa ação na parceria ou você pode pagar por isso. Para você ter a tua voz ali, a pessoa troca a voz, ou até para você avisar, olha, aqui ao lado, você não está com fome? Aqui ao lado tem um lanche, não sei o que lá, você pode dar uma parada e ir lá no lanche, comer o lanche que você quer. Aí a gente vai para um clássico, que quem não leu tem que ler, está velho já esse livro, inclusive, mas é importante, que é a long tail. O long tail, o Chris Anderson é um cara especializado em publicidade, ele percebeu isso quando estava se formando, escreveu esse livro, que é um clássico, e que explica pra gente, eu adoro esse daqui, tem vários desenhozinhos para long tail, mas eu adoro essa, com o dinossauro, meio extinto já, né? Mas tudo bem. Quanto mais genérico, mais gente eu tenho envolvido com aquilo. Então, quando eu falo de futebol, tá aqui. Quando eu falo de clubes cariocas, eu estou aqui. Quando eu falo de flamenguistas tristes, eu já estou aqui, né? É muita gente ainda. Quando eu falo... Tudo bem. Não, tadinho, ontem foi... Eu sou flamenguista. Eu sou. Por isso que eu estou assim. Você vai diminuindo. Quando você fala do americano, coitado do cara do América, no Rio de Janeiro, aqui, ó, está aqui no finalzinho. Mas é o suficiente para eu criar uma loja online e vender os produtos do América, porque o cara não encontra em lugar nenhum. Mas na internet eles vão se encontrar. O cara que está vendendo o produto do América e o cara que é torcedor do América. Então você comunica e você vai vender chaveirinho, camiseta, boné do América através da internet. Então, um exemplo muito concreto disso no Brasil é o Estante Virtual, que vende livros usados e conecta, o trabalho dele é conectar os sebos e os compradores. É isso que ele faz, ele é um long tail. Então, meu pai, que estudou no seminário, queria livros de canto gregoriano para lembrar a infância dele, que ele cantava, e aí foi procurar no Estante Virtual e achou um em Porto Alegre, outro em Curitiba, e recebeu na data e achou tudo impressionante e lindo. Está lá em casa, na casa dele, o livro de canto gregoriano que ele tanto queria, daquela época, de quando ele era criança, ele achou no sebo, né? Tem, então, um cara que quer livrinho de canto gregoriano da década de 50, tá? E aí esse cara se encontrou, tá lá na pontinha. Então, a internet permite isso. E aí ela permite que as pessoas se juntem para coisas boas e para coisas ruins. Do ponto de vista de comunicação, é um espetáculo. A gente consegue achar esses caras e falar com eles, mesmo que eles sejam um grupo desse tamaninho, o América. Como é que a gente vai trabalhar influenciador, então? A gente já viu que a gente é capaz de mapear o influenciador depois que a gente descobre com quem a gente quer conversar e sobre o que a gente quer dizer. Tem ferramentas para isso e depois tem também você pesquisar e você usar. Não dá para você fazer planejamento de mídias sociais sem vivenciar mídias sociais. Se você não está o tempo todo na internet, você vai ter que fazer isso como se você estivesse fazendo a sua tese de mestrado. 1 hora por dia, pelo menos, dedicada a entrar na internet com um olhar de estudioso, né? Você tem várias formas de falar com eles, você pode falar com eles dentro do próprio Google, o próprio Google identifica qual é o influenciador. Então, se eu estou vendendo bolo de casamento, eu posso descobrir quem é influenciador de bolo de casamento e botar um anúncio antes do vídeo que o cara está fazendo de bolo de casamento. Eu posso contratar uma ferramenta, eu posso buscar um cara que medie isso, eu posso eu mesma, tá vendo? Aqui no AdWords, eu posso eu mesma ir anunciar. Eu mesmo posso ir lá e anunciar direto no YouTube,
com quem eu quero falar. E é o seguinte, eu não sei nada, não tem problema, entra no YouTube, ele te ensina tudo. Né? Assim como o Facebook, eles ensinam tudo. Eu preciso de um curso de mídias digitais para poder aprender como é que eu anuncio. Não, você não precisa. Você precisa entender a estratégia. Você precisa entender o que naquele momento está funcionando. Você precisa ver cases. Mas você não precisa disso aqui. Isso daqui você senta, estuda um pouquinho, que ele ensina tudo para você. Até porque daqui a 6 meses, você usando, você vai descobrir que mudou. Então você vai ter que fazer de novo. Você vai gastar dinheiro de novo? Não. Aprende a lidar com o saque deles, que eles ensinam tudo para vocês. Tem agências que fazem essa mediação para você. Eles vão lá, eles te dizem qual é a rede de influenciadores que eles têm na mão e aí você anuncia. A gente estava mostrando, por exemplo, o Google Gloss é um bom exemplo desse influenciador que é genérico. O Google Gloss fala de quê? De celebridade, de moda, de cinema, de série. Ele fala de tudo que as pessoas querem e se interessam. Entretenimento, lazer, esfriar a cabeça. Eu posso fazer uma campanha publicitária que pode estar restrito à página pessoal dele, ao story dele dentro do Instagram, eu posso colocar no site dele, que não é o legal. O legal nesse momento, olha só, já foi o site, já foi o Facebook, já foi o Instagram, agora é o story do Instagram. É esse que vai bombar quando você conseguir no Google Gloss, mas só vai ficar no ar 24 horas. Confia, vai bombar. E aí, é claro, sim, você pode convidá-lo para um tapete vermelho internacional, você pode, se for alguma coisa que o influenciador, e aí não é só um cara bacana que nem o Gloss, é muita gente. Se o conteúdo for interessante, é um ganha-ganha, né? O influenciador de moda, o influenciador de tecnologia, todos eles precisam também de conteúdo. Então, se você tem um bom conteúdo para oferecer, ele pode olhar e dizer assim, isso me interessa, eu quero falar sobre isso e eu vou emitir a minha opinião, até porque é pela opinião dele e pela vivência, o dia a dia dele, que você está seguindo aquele cara, né? A pesquisa do YouPix é uma pesquisa do ano passado, mas ela ainda super está valendo. Olha aqui, 2% dos usuários das redes sociais geram 54% das interações. Então, o número de influenciadores que gera mais resultado é muito pequenininho, né? Parece quase a distribuição de renda do Brasil, isso daqui. É muita interação para um número tão pequeno de pessoas. Chatbot é uma ótima ferramenta quando você precisa dar respostas rápidas e as perguntas vão ser mais ou menos básicas. Então, o FAD é um festival de arte digital que vai acontecer no início de 2018, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e eles têm rapidamente aqui as perguntas básicas que as pessoas podem fazer. Se elas fizerem outro tipo de pergunta, entra a interação humana e te responde. Isso serve para outras coisas, além de um festival, a compra de um tênis, serve. Por exemplo, esse cara aqui é um estudante de Porto Alegre, de graduação. Eu descobri a existência dele num seminário de Big Data que aconteceu agora um mês atrás. Tinha uma apresentação associada a universidades e tinha dele. O nome da página no Facebook é A Nova Voz. Então, a gente sabe, pelo menos nós que estamos aqui, sabemos que existe uma lei, que é a lei da transparência, que obriga os nossos governantes a divulgar para todo mundo o que está sendo feito lá dentro. Dados, números, salários, se você entrar na página de um órgão público, você pode até descobrir quanto cada um ganha. Todo mundo está mostrando? Não. Alguns ainda resistem, aí levam multa, tem briga, omitem, exatamente. Mas o nosso Congresso, por exemplo, está tudo lá. O que cada um votou, o que não votou. Agora, a gente é preguiçoso, né? A gente não vai lá ler e saber. Então, tudo bem. Então, você pode receber. Pô, mas eu não vou baixar mais um aplicativo. Meu celular não tem uma memória. Não precisa. Você não tem Facebook? Você tem um Messenger? Não tem um Messenger? Foi isso que ele pensou. Se você tem um Messenger, você pode seguir. Então, eu, por exemplo, fui lá e falei, entrei para conversar e perguntou, você quer seguir? Aí eu respondi, sim, quero seguir. Você quer seguir o quê? Você deseja seguir Congresso Nacional, câmaras municipais ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal? Ele botou isso no ar em agosto, nós estamos em dezembro, ele já conseguiu redes para as pessoas trabalharem a favor dele em todas essas. Aí o chatbot, eu respondi para o chatbot, Congresso Nacional. Ele perguntou, você quer seguir senador ou deputado federal? Deputado federal. Aí, que deputado federal você quer? Aí eu botei ali o Chico Alencar, podia ser o Bolsonaro, você pode seguir o Bolsonaro, você pode seguir quem você quiser.
E aí eu vou e confirmo. A partir daquele momento, eu passo a receber diariamente no meu Messenger, sem precisar me mexer, sem precisar ir atrás de nada, todas as votações do Congresso, especificamente da Câmara de Deputados Federais, e tudo que o Chico votou. Se ele votou a favor, se ele votou contra, qual era aquele projeto de lei, o que ele defendia. Então, o que estava lá no portal, que eu tinha que me mexer e ir até lá, eu agora recebo aqui. Isso daqui é uma super ferramenta de comunicação. E ela está a favor de uma causa. Qual causa? Não sei. Porque eu voto no deputado, você vota no outro, outra pessoa vota no outro. Você pode seguir o deputado em quem você quer votar. Você pode, por exemplo, você quer stalkear alguém, você pode stalkear um deputado, saber tudo que ele está fazendo e ir lá perturbar a vida dele. O vereador, você pode, imagina, você pode ir atrás de todo mundo que você vota ou que você odeia e acompanhar o que o cara está fazendo e de alguma forma tentar intervir e sair da apatia que a gente está nesse nosso dia a dia, às vésperas de uma eleição muito importante. Então, eu queria fechar a aula com isso daqui para mostrar quando a tecnologia conta a nosso favor. Ela está aqui para a gente trabalhar comunicação, para o bem e para o mal. Só vai depender da gente escolher como é que a gente vai trabalhar. Tá bom?